Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kael e eu fico muito feliz pelo Gabriel ser me convidado para fazer esse vídeo aqui no canal dele. E hoje nós vamos falar sobre como você vai escolher um bom computador ou um bom notebook para trabalhar com assistência virtual. Bom, primeiramente vou me apresentar bem rapidinho. Eu sou Kael Hartwig, tenho mais de 11 anos de experiência na área da informática. Eu tenho curso técnico de informática e graduação em programação. Já trabalhei em diversas empresas, já trabalhei autonomamente, tive empresa no ramo e trabalho atualmente como coordenador de TI. Eu tenho uma pequena experiência e eu quero compartilhar para vocês essa experiência. Bom, antes de a gente se aprofundar no tema, eu vou deixar claro que eu não vou falar de assuntos muito técnicos, não vou me aprofundar muito tecnicamente, porque eu sei que talvez seja um pouco difícil esses assuntos e esses termos para muitas pessoas que não têm um pequeno conhecimento da área, beleza? E se caso você quiser saber mais ainda sobre o conteúdo dessa aula e todos os outros conteúdos aqui do canal do Gabriel, na descrição vai ter o link para você acessar o curso e a mentoria que o Gabriel dá sobre assistência virtual. Eu já vi algumas aulas, já utilizei muito conteúdo que ele ensina naquele curso para a minha área, então imagina para você que está trabalhando nesta área. Dá uma conferida aqui na descrição, beleza? Já deu de enrolação e agora a gente vai para o vídeo. Bom, primeiro nós vamos tentar entender qual é a diferença do computador para o notebook. É muito gritante. Visivelmente a gente sabe que um computador ele é maior, ocupa mais espaço e utiliza mais, podemos dizer, coisas. E o notebook, ele é único, você só precisa dele e um cabo. Coloca na tomada, ligou a fonte, ligou nele e ele sai funcionando. E ainda ele te permite transportar para um lugar para o outro. A gente já sabe essas duas diferenças. O que diferencia além do tamanho do computador para o outro? Nada. O notebook, ele é basicamente um computador, só que com as peças menores, as peças são compactadas. Por isso que computador é um pouco mais barato para você comprar e notebook um pouco mais caro, se você for usar as configurações iguais. Por quê? O processo de diminuir as peças sai um pouco mais caro e trabalhoso para as empresas produzir. Sabendo disso, você pode escolher a seu critério e ao seu gosto qual lhe agrada mais. E a partir de agora, tudo que eu estiver explicando vai servir tanto para um quanto para o outro. Porque como eu disse, eles são as mesmas coisas, só que tamanhos diferentes. Bom, para você poder escolher um bom notebook, você tem que saber qual o processador, qual a memória e qual o HD que tem, qual o espaço do HD. E quando eu dizer notebook ou computador, eu estou me referindo para as duas coisas, tá bem? A coisa mais importante num computador é o processador, a CPU, Central de Processamento Único. Ele é o cérebro do computador, ele manda e domina em tudo, ele que faz tudo funcionar. Para a gente ter um computador com um bom processador, a gente tem que entender que existem dois pilares importantes num processador, que é o núcleo e os gigahertz. O núcleo é a quantidade de núcleos e capacidade de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Os gigahertz é a velocidade de resposta e de frequência desse CPU, desse processador. Pensa assim, se você tem 5 pessoas fazendo tal tarefa e outro lugar tem 10 pessoas fazendo a mesma tarefa, aquelas 10 pessoas vão ser mais rápidas e mais eficientes do que 5. Isso é o que explica o núcleo. E se você tem, por exemplo, uma pessoa que anda a 5 por hora e outra pessoa que anda a 7 por hora, aquela pessoa que anda a 7 por hora, ela vai andar 1 km mais rápido que a 5 por hora. Isso é o gigahertz. Então, quanto mais núcleos e mais gigahertz tiver o seu processador, mais potente ele vai ser. O gigahertz ele é abreviado com GHz. Então, já sabemos que para ter um bom processador, ele tem que ter bastante núcleos e bastante gigahertz. Esses são os dois pontos fundamentais do processador. Existem duas marcas que são líderes do mercado, que é a AMD e a Intel. Show? Então a gente já entendeu como escolher um bom processador. Agora nós vamos para a memória RAM, que é uma coisa muito importante. O que é a memória RAM? A memória RAM é onde fica armazenado as coisas que você mais utiliza. Não fica literalmente armazenada na memória RAM, ela fica armazenada no disco rígido. Mas o que você usa com muita frequência, por exemplo, vocês utilizam bastante o WhatsApp e o navegador. Então o WhatsApp e o navegador, eles vão estar nativos no HD, só que vai ter processamentos embutidos na memória RAM, porque vocês utilizam ele com muita frequência. E conforme vocês forem utilizando outros aplicativos com muitas frequências, o processador vai entender e vai começar a armazenar na memória RAM processos e procedimentos que aqueles aplicativos utilizam com certa frequência. Então, quanto mais memória RAM, melhor vai ser, porque vai ter mais armazenamento dos aplicativos que você mais utiliza. A memória RAM ela é muito rápida, ela é a segunda coisa mais rápida do computador, ela só perde para o CPU, que é o processador. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais rápido e mais potente vai ser o seu computador. Atualmente, a gente tem dois modelos de memória RAM.
a DDR5, que é o mais atualizado, e DDR4, que é o segundo mais atualizado. Então, se você quiser um notebook ou computador mais atualizado, tem uma opção de escolher o DDR5. Se você quiser um que não é tão atualizado e um pouco mais barato, DDR4. Então, a gente entendeu que a memória, quanto maior a memória, melhor vai ser, mais processamento ela vai ter. E a memória também tem velocidade, que é o megahertz. É o mesmo procedimento, mesma ideia que o processador. E a megahertz é medida por MHz. Então, quanto mais megahertz e mais memória, melhor. Beleza, então a gente já entendeu que quanto mais memória RAM, melhor, quais os modelos que temos no mercado, e a velocidade também influencia. Hoje em dia, normalmente a velocidade é de 2,70, ou melhor, 2.700 para cima. Ali a casa dos 3.500, 3.200 é um meio termo que é bem útil para vocês, beleza? Então a gente já entendeu essas duas coisas, processador, memória RAM. Agora nós vamos entender uma coisa que é muito importante, que é o disco rígido. Há duas abreviações para o disco rígido, o HD e o SSD. Qual a diferença entre eles? O HD é uma tecnologia mais antiga, mais defasada, mas ainda é muito útil. E o SSD é uma tecnologia mais nova, mais moderna, mais rápida. O HD ele é basicamente um disco, literalmente um disco mecânico. Ele funciona por um sistema mecânico. E o SSD são vários microchips soldados dentro dele. Então, os chips são muito mais rápidos do que um disco mecânico. É literalmente um disco. É um disco que fica girando e tem uma agulha que fica fazendo a gravação nele. Já o SSD, eles são microchips e a energia faz a gravação de dados dentro dele. Então a gente sabe essas duas diferenças. O SSD vai ser mais rápido que o HD. Então, para você armazenar, salvar, copiar, exportar, o SSD ele vai ter um tempo de resposta muito mais rápido do que o HD. E outra coisa que é muito importante para vocês utilizarem no seu disco rígido, seja HD ou SSD, é o espaço que ele tem. Quanto maior o espaço, mais processamento o seu computador vai poder direcionar, mais espaço para fazer cache o seu computador vai poder ter, e com mais folga você vai poder salvar e arquivar os seus arquivos. Então a gente já sabe que para escolher um disco rígido você tem essas duas opções. O HD ele é mais barato e o SSD ele é mais caro, mas ele é muito mais rápido. E eu recomendo 512 GB acima de disco rígido, beleza? Então a gente já entendeu os três principais pilares do computador ou notebook. Então esses são os três pilares que vão lhe dar o norte, que vão dar a direção e dizer o que você precisa, o que você não precisa, o que você deve escolher, qual modelo você deve escolher. Show de bola? Aí depois entra coisas que aí é meio irrisórias. Por exemplo, a tela. A tela existe vários tamanhos, 14 polegadas, 15 polegadas, 24 polegadas e etc. Aí a questão de tamanho, caso você não saiba o tamanho da tela de 15 polegadas, na internet você coloca tela de 15 polegadas, tamanho em centímetros. Ele vai te dizer e você pode ter uma noção. Os notebooks, geralmente as telas variam entre 14 e 16 centímetros. Geralmente é no meio termo, 15 ou 15,6. É o mais utilizado. O computador, aí fica a seu critério. Bom, agora a gente já entendeu como escolher um bom computador ou um bom notebook. O que você tem que prestar muita atenção também, a marca. Você não vai comprar uma marca que é uma marca desconhecida. Dê uma pesquisada na internet, veja marcas que são confiáveis, veja marcas que têm boas avaliações e faça uma boa escolha. O seu orçamento vai lhe dizer qual tipo de computador você vai poder usar. Se você tem um orçamento maior, opte por marcas mais confiáveis, com componentes que expliquei para vocês melhores. Então isso vai fazer o quê? Ter mais vida útil ao seu notebook ou seu computador, vai fazer ele ter um processamento mais rápido e você vai ter menos dor de cabeça no seu trabalho. Fechou? Eu espero que esse vídeo curto e bem objetivo tenha esclarecido algumas dúvidas. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida relacionada a computadores, que eu vou responder pelo meu próprio canal. E caso você queira me seguir, eu tenho um canal no YouTube também. É só você colocar Kael Hartwig, vai estar na descrição aqui no meu canal. E lá você vai encontrar vídeos onde eu faço vídeos estilo vlog, mais descontraídos, e vídeos estilo reflexivos, com pensamentos que a gente tem, que todos os seres humanos são atormentados pelo menos uma vez na vida. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, e fico mais uma vez agradecido pelo Gabriel me convidar e ceder esse espaço para trazer um pouco do meu conhecimento para vocês. Espero que vocês estejam bem e a gente se vê por aí. Tchau!